O tema da nossa feira esse ano, comemorando os 160 anos da publicação da viagem do Sr. Allan Kardec, de todas as viagens de Allan Kardec, realizadas a serviço da doutrina espírita, a de 1862, foi o 5º aniversário, em instrução sobre a formação de grupos de sociedades espíritas, afora os conselhos e orientações que prodigalizavam aos adeptos da nova doutrina, pelo nosso irmão Evandro Bezerra, nosso tradutor da revista, que é a Viagem Espírita de 1862. Vamos chamar a nossa irmã Nilda, para que ela possa se fazer presente ao palco e dar continuidade ao nosso evento. Haveremos de realizar sorteio de livros, então todos devem ter recebido a programação do nosso evento, e no verso tem um número, um ganhador dos livros. Inclusive o nosso palestrante está nos brindando com suas obras. Nilda? Bom, pessoal, estou eu aqui de novo. Vamos lá. Olha só, primeiro eu gostaria de lembrar também, que ele falou do sorteio, mas a gente tem uma novidade, uma ideia de Carlos Cardoso, maravilhosa. Nós temos 2 livros novos, tá? Da Banca Federal, porque o sorteio nós fazemos com o que ganhamos, para sortear. E daí de graça é refresco. Mas os livros novos da Federal estão lá para ser vendidos. Temos 2 livros para fazermos um leilão aqui hoje. 2 leilões, na verdade, tá? Para esquentar, para animar, para trazer muita alegria nessa manhã maravilhosa. Olha só, agora a gente vai ter a honra, ter o prazer de convidar para estar aqui conosco o nosso palestrante, que é mestre em Economia Internacional, engenheiro eletricista, pós-graduado em Gestão Empresarial e Finanças Corporativas, especialista em Mercado de Energia Elétrica, alagoano de Maceió, radicado em Recife. Exerceu diversos cargos diretivos, em empresas de médio e grande porte do setor elétrico. Empresário, consultor espírita, palestrante, com atuação no movimento espírita e na realização de grandes eventos. Coordenou a Associação Brasileira de Divulgadores do Espiritismo e Associadas. Exerce a vice-presidência do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano. É colaborador da Associação Espírita Casa dos Humildes, que fica em Recife. Gente, recebam com muitos aplausos o nosso palestrante de hoje, Luiz Jorge Lira Neto. Antes, deixa eu dizer, como pesquisador, esses livros são de autoria dele, tá? Não? Perdão, então. Eu que entendi errado, mas são livros de Kardec, no qual, da doutrina espírita, com os quais ele fez e faz pesquisas, grandes pesquisas. Bom dia a todos e a todas. É uma malvadeza, Depois que o Sidney canta isso, a gente agora vai começar a conversar. Uma feira, um evento espírita, ele traz aquilo que nós temos de mais sagrado dentro do espiritismo, que é o otimismo. A gente está tão acostumado com a palavra evangélica, uma palavra grega, que não se traduz, a tradução seria boa nova, é o otimismo. E a gente está no mês, agora, de setembro, que é um mês representativo em relação à vida. Às vezes nós vamos ao espiritismo preocupado com a vida após a morte. Essa a gente já sabe como é que é. Nós temos que estar muito interessados na nossa existência presente, o que dela nós estamos fazendo com este presente que a nossa consciência, os nossos amigos espirituais, assim nos ajudam e ajudaram a formatá-la. Então, esqueçamos a vida após a morte e vamos viver a nossa existência
tão quanto pudermos. A música e a arte, ela entra na componente emocional por diversos canais. Então, a rigor, nós tivemos aqui um grande passe coletivo com a música. Aqui nós temos os livros que Allan Kardec publicou em original, em francês, mas a Bíblia que ele utilizou para fazer o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós estamos fazendo 160 anos de uma viagem de Allan Kardec, este senhor, que às vezes é tão desconhecido de nós, tão desconhecido, que para que a gente faça uma justificativa por não conhecê-lo, é dizer que ele não falou muito de si. É porque a gente não leu. Não lemos os livros que ele escreveu, e 11 anos ininterrupto da Revista Espírita. Porque lá está a biografia de Kardec. E isso é uma responsabilidade que a gente não pode deixar passar. Então, uma feira do livro já mostra o perfil nosso espírita, que, segundo a academia, é a corrente de pensamento, religião, segundo outros, mais letrada, que mais lê e que tem um nível de discussão diferenciado. O que é que nós estamos fazendo com isso? Porque não é só ser, né? Mas temos que partilhar com aqueles que têm esta dificuldade. Então, esperamos que hoje, preparei uma coisa muito rápida, 60 slides, até meu dia, né? Foi o prazo que me deram. Não? 10h30, covardia. Tanto assunto para falar. Então, um dos pontos, nós estamos enfrenhados agora com pesquisa, e a gente imagina que pesquisa é o fim do mundo. Não, é só ler com mais atenção. É só isso, pesquisa. Ler com atenção. Por quê? Porque muitas vezes nós achamos que vamos aprender o espiritismo de palestra. Palestra, oradores, eles vêm falar daquilo que eles leram e que ouviram e repetem. Pesquisa é a gente ler com os olhos atentos, e aí a gente vai surpreender. Então, Kardec, ele começou suas pesquisas em 1855, século XIX, um século diferenciado. Eu não vou falar muito sobre o livro 1862, que ele publicou sobre a sua viagem. Ele fez várias, ele fez em 61, fez em 62, 64, 1866, eu creio que foi a última. A publicação da FEB, ele coloca no leito, né, colocou 4 viagens lá. Mas vamos se ater a de 62, foi a mais importante. 21 cidades, ele falou em 20. Uma, ele foi para fazer pesquisa sobre um fato lá de processos. E depois a gente pode falar sobre isso. Vamos lá? O que é que nós podemos falar um pouco? A gente tem que voltar ao ambiente da época de Kardec para entender um pouco a importância. Então, quando a gente fala do livro 1862, a gente tem que estar vendo que ali é um registro histórico. Kardec ele fazia parte do Instituto Histórico da França. Aliás, de 12 instituições científicas de desenvolvimento da indústria. Ele era muito ligado às estatísticas, ligado à matemática, à gramática, era ligado à parte de línguas, do desenvolvimento industrial. Kardec foi inventor, olha, uma coisa que a gente não sabia, porque a gente não leu. A França, ela digitalizou tudo que tinha nos seus institutos e órgãos estaduais. E aí nós temos um rico material, é só pesquisar o nome de Kardec que a gente acha. Ele desenvolveu um sistema de drenagem que se coloca nos sifões da rua, chamada boca de lobo, para separar os detritos da água, e mais uma outra, está lá com o nome dele registrado. Então, Kardec, ele no Instituto de História, ele tinha essa visão que estava construindo uma história da vida. E esse livro vai falar um pouco dele, um pouco do movimento espírita da época, e a gente vai ver que não é muito diferente do que nós temos aqui. Então, o Kardec ele fez uma parte da historiografia, esse termo quer dizer o registro da história. Ele sabia que estava escrevendo para a história, para nós,
hoje. É uma narrativa, então está contando algo e principalmente é algo crítico. É um livro de crítica. A gente imagina Kardec pelo aquilo que romanticamente os oradores vêm e floreiam. São poetas. Então constrói uma poesia e a gente embarca dessa. Kardec, a gente vê o sisudo, mas segundo uma contemporânea dele, Anne Blackwell, que inclusive fez uma pequena biografia quando ela traduziu o livro dos médiuns e o livro dos espíritos para o inglês. E fala que era uma pessoa boníssima, bom de trato, de convidar pessoas para estar na sua casa, para fazer refeições e distrair as pessoas. Então aquela cara sisuda, isso é que nos vende. Mas era uma pessoa muito boa de se conviver, mas passou por muitas críticas, e ele aproveitou essa viagem para refutar as críticas pessoais e ao espiritismo que ele recebeu. Por isso que é um livro de crítica, e a gente não gosta dessa palavra, né? Pô, já vem fulano nos criticar, é porque o nosso orgulho não nos deixa ouvir aquilo que somos, a gente coloca uma barreira. Então, o referencial do livro é isso. Se a gente lê com esses olhos, a gente vai se surpreender. Mas o que era a França na época de Kardec, no século XIX? A França passou por 7 regimes políticos. Nós não estamos falando de 7 presidentes, mas sai de monarquia para república, depois muda o regime de outro. Era uma efervescência política. E tem esse registro que Kardec se relacionava com esse senhor, que é o imperador Napoleão III, sobrinho do imperador Napoleão I. E a maior parte do seu período como espírita, Kardec vivenciou neste período, que não foi um período fácil, foi um período de perseguição. E conseguir que o espiritismo não se metesse em política foi uma arte dele. Porque era difícil as pessoas não estarem envolvidas em política na França, nesta época, neste século, no século XIX. Então nós vamos ver aqui, no aspecto sociopolítico da época, existia um consulado que foi depois da Revolução Francesa, uma revolução que até hoje nós vivemos e respiramos em função dela, onde houve a ruptura com, entre aspas, o desígnio de Deus para os governantes de cada povo. Aliás, essa narrativa ainda temos dentro do Espiritismo. Nos chama a atenção, por que isso? E rompeu, e em seguida rompeu também com a Igreja Católica, porque sustentava o binômio do poder desta época: Estado, poder e Igreja. Feita essa ruptura, lógico que isso não se faz de forma muito tranquila, com muita luta, com muito sangue. Quem já leu sobre a Revolução Francesa, a quantidade de pessoas que foram decapitadas, mas entronizaram a razão como agora a sede do conhecimento humano e não mais Deus e o divino. Não se precisava mais da Igreja e dos seus sacerdotes para dizer aquilo que a sociedade deveria fazer. Isso teve um custo grande, porque hoje nós estamos vivendo esse custo, o primado da razão, e essa supervalorização da razão nos trouxe um vazio, que alguns colocam como fosse saudade de Jesus, mas é saudade da afetividade, que hoje somos muito racionalistas. Tenho que passar tudo pela lógica, tenho que passar tudo aquilo que eu entendo como racional. Esta é um discurso do século XIX, no século XX mudou tudo, com o Dr. Freud, quando ele disse que o que pensamos é produto do nosso inconsciente, que nós não pensamos, mas age sobre nós e nos direciona. Aí, o primado da razão começa a descer, a entender algo mais profundo, que nós espíritas dizemos que o inconsciente são os registros das nossas vivências passadas, não conscientes. Então vamos ver que o século XXI, quando decretaram
a morte da religião, do sentido religioso do século XX, vemos agora o século XXI, com os estudiosos dizendo, nossa, explodiu a questão da religião. Nunca os religiosos, nunca os acadêmicos que estudam religião, que tem 3 áreas específicas, que é a teologia, né? Teologia é a cristã, não existe uma teologia para cada religião. A teologia é a cristã, é a que se constituiu assim. Você tem a ciência das religiões e você tem a sociologia da religião, a filosofia da religião. Estão defrontando com desafios. As pessoas não querem mais uma religião institucionalizada. Querem viver algo religioso, mas utilizar do conhecimento de várias religiões. Isso está colocando em pavorosa, porque não existe mais o que se dizia, né, os nossos pais, nossos avós, a hierarquia de a religião que a gente assumia dos nossos pais e passava para filhos e netos. Isso foi rompido. Hoje, nós elegemos aquilo que é religião no nosso posto. E este era o pensamento de Kardec, que o espiritismo era a base de todas as religiões, não era uma religião. Então poderia ter judeus espíritas, cristãos espíritas, muçulmanos espíritas, ateus espíritas, se é possível. Hoje a gente viu que a conformação, principalmente nós brasileiros, o fizemos com o espiritismo. Realmente transformamos num aspecto religioso, mas de uma religião que a gente poderia dizer secular, porque não tem sacerdócio, culto, templo, tem-se requisitos disso. Mas podemos classificar o espiritismo como uma religião cristã de cunho reformista. Cabe bem, perfeitamente. Então, consulado, Império de Napoleão, restauração da monarquia, veja, em pouco tempo, né, de 1804 até 1870, Kardec vivenciou todos esses momentos, esses conflitos, mais tempo com Napoleão III, de 52 a 70, que foi o período que Kardec, aqui fazendo um comparativo, iniciou suas pesquisas e as concluiu. Então era um período de autoritarismo, não se podia reunir mais do que 20 pessoas sem pedir autorização ao chefe da polícia. Repressão à imprensa, você não podia publicar nada, cada livro desse tinha que ser solicitado a impressão e mandado antes para poder a censura ler, para saber se não tinha nada contrário ao imperador. Modernização, houve um desenvolvimento muito grande na França, principalmente em Paris. Paris, que se mostra na televisão, é o Paris do século XIX, quando destruiu os casebres e as ruas e as alturas dos edifícios eram dentro de uma proporção que os gregos na época clássica, 600 anos antes de Cristo, assim determinaram o melhor conforto visual. Aqui foi o maior impacto, que a educação ficou agora atrelada na Igreja Católica. Que Kardec, ele era o quê? Diretor de escola fundamental. Então, teve que sair do magistério, porque não podia mais dar aula privada. Não existia mais escola privada. Ele estava numa época baixo astral. Ele estava perdendo a visão nessa época. E as leis eram contra a liberdade de ensino. O ensino tinha que ser o ensino, ponto de vista católico, alinhado com o imperador, sacramentado por Deus, que é sempre assim. A gente faz essa vinculação do político e religião de forma muito fácil. Nunca deu certo. Nunca deu certo. Em época nenhuma da história. Sempre foi motivo de problemas sérios. Não importa o viés religioso que se alinha ao poder. Se alinhou, vai dar problema. Então, aqui nessa época, Kardec dava aula no Liceu Polimático, em 51 ele se afastou, depois de 30 anos, perdeu a vista progressivamente, depois recuperou, trabalhou como contador para ter o seu sustento na livraria católica e em revistas, e aqui iniciou suas pesquisas. Então, na questão política da época, a Revolução Francesa trouxe o conceito de cidadão. Aquilo que nós estamos fazendo daqui a pouco nas eleições, isso é fruto da Revolução Francesa.
Não se tinha. Nós não escolhemos, no período moderno, os nossos governantes. Era por questão consanguínea, sacramentado pela igreja, porque Deus assim o quis. Os maiores pensadores surgiram nessa época. Alguns falam que o século XX é legatário do século XIX, ou seja, não teve grandes invenções no século XIX, do ponto de vista tecnológico. Somente se utilizou das leis que lá foram colocadas no século XIX. Total autonomia entre a filosofia com a teologia, houve a ruptura. A religião perdeu tanto poder que precisou utilizar-se de um novo dogma, que era a infalibilidade do Papa. Porque a crítica foi tão grande em cima da Igreja Católica que todas as religiões ruíram junto com ela. Não se consultava mais os religiosos em relação ao que se devia fazer e deixar de ser feito. Até o casamento ficou separado, o civil e o religioso. Foi a grande crise da religião, e nós ainda estamos vivendo ela aos dias atuais. Houve um gradativo desinteresse um gradativo interesse pelas questões metafísicas, além do que as ciências da natureza poderiam nos dar, mas era o primário da razão. Não passou na razão, deixa fora. Isso a gente ouve muito na qualificação espírita. Então, Kardec é um homem do seu tempo. Ele disse que tinha que passar as comunicações tudo pela lógica, pelo raciocínio, e a ciência dá o seu de acordo. Senão, não entraria nos livros dele. Então, é um homem do seu tempo. Porque às vezes a gente pensa que a obra de Kardec é levada hoje nos seus princípios, mas a forma de fazer, de discussão, já não é a forma mais do século XXI, que é o século da crítica, de que a nossa opinião, essa é a mais importante, não importa o que os outros disseram. É uma afirmação, uma ruptura. Que mais? A gente vê a estruturação do materialismo, com Marx e Engels, mostrando que a nossa vida de sociedade é uma luta de poder entre aqueles que detêm os recursos, o dinheiro, o capital, e aqueles que trabalham e sustentam a sociedade. Esta luta de poder também marcou muito forte e ainda marca a nossa existência. A gente diz, nossa, eu não quero saber se é a questão do comunismo, mas o nosso pensamento do materialismo histórico é presente no dia a dia. Quando se tira o espiritual. Quando a nossa existência do dia a dia, a gente só pensa no nosso materialismo, no nosso material, da existência do nascer e morrer. Que digam os espíritos, quando a gente tem uma unha encravada, quanto doutor Bezerra a gente não solicita para estar presente, para poder curar a nossa unha, ou não nos deixar desencarnar. Se de prece para não desencarnar valesse, não tinha mundo espiritual. Todos nós continuamos existindo. Ora, o que vai ser quando adoecemos pertence à nossa programação, e mexer nisso é uma coisa muito séria. É mexer com as leis divinas. Com as leis divinas. Então, orar, sim, peça, mas segundo as diretrizes do Criador, segundo a vontade do Pai. Assim está no Pão Nosso, e o Pai Nosso, que é uma das orações mais complicadas que se tem. Todas as vezes que a gente ora o Pai Nosso, a gente cria um compromisso com a consciência e com o divino seríssimo. Por isso só reza uma vez por ano. A pulso. Curiosidade se tinha pelas doutrinas esotéricas, do magnetismo animal e assim vai. Aí entra a doutrina espírita. O espiritismo não tem símbolo. Tem, os espíritos colocaram um símbolo que é essa parreira. Como é que está na época do livro 1862? É isso que nós estamos puxando para essa visão. Nós tínhamos o Livro dos Espíritos, a primeira edição de 1857, que é a consolidação daquilo que chamamos de doutrina espírita. Essa edição que aqui está, essa aqui é de 66, e a segunda foi de 60, que é que circula entre nós. Ele começou a revista espírita. Quando ele publicou o Livro dos Espíritos, as pessoas começaram a dizer: esse negócio é muito bom, como é que eu faço para ter reuniões mediúnicas e desenvolver métodos para que a gente também se comunique com o mundo espiritual? Ou vai ficar só com você o seu método? Aí ele fez instrução prática. 72% do livro de instrução prática, ele entrou no livro dos métodos.
e depois ele não publicou mais a instrução prática. Ele funda uma sociedade de pesquisas espíritas, que as pessoas dizem que é o primeiro centro espírita do mundo. Eu ia mais devagar. Você pode, no sentido de reunião de espíritas para estudos, como o centro espírita também faz, mas não tem nada a ver com as nossas casas espíritas. Primeiro, que as comunicações eram para aprendizado, não era para desobsidiar o mundo, quando a gente imagina que vamos desobsidiar o mundo. É muita pretensão nossa, né? No máximo, a maioria daqueles espíritos que vêm às nossas reuniões de obsessão são os novos companheiros que a gente chama de obsessores. Somos nós com eles. Porque imagina a quantidade de espíritos que não tem, estamos também mandando todo dia um monte de espíritos para lá, como nós, ainda no planetinha de 4ª categoria. Aqui encarnam espíritos orgulhosos e egoístas, somos nós. Bem-vindo ao time. Imagina a gente desencarnado. Aí o cara lá fazendo a chamada. Próximo, que é assim mesmo, é chato. Então você vê, planeta Terra, valeu. No final da fila, que essa turma só traz problema para o plano espiritual. Você não já encarnou para poder ajustar a vida e você fica o tempo, depois que encarna, o tempo todo para pedir. Em pé. Tem pior coisa do que pedir. Por quê? Porque a gente recebe. Quem recebe, quem não merece, aumenta a dívida. Quem vai mais pedir nada? Quem adianta ficar endividado com a divina providência? Ele vai cobrar. Aí a gente começa só a agradecer. É pior. E quando a gente agradece, a turma lá de cima diz: pronto, já está amadurecendo, já está na hora de devolver o que pediu e não mereceu. Aí nem peça nem agradeça. Aí o que é que a gente faz? Eu faço o seguinte: eu me coloco à disposição, todo quebradinho do jeito que eu sou, mas me use e abuse. Agora sim, é do jeito que eu sou. Porque para a gente mudar, coloque encarnação. Porque para desarrumar basta um segundo. Para arrumar, levamos várias encarnações. E estamos aqui um para ajudar o outro, e não para fazer crítica ao outro, da forma que nós somos. Veja o que é o Espiritismo, que é o resumo da doutrina espírita. Este é o livro que temos que indicar às pessoas que querem entender o que é o Espiritismo. Não pega o nosso lar, não pega o livro dos Espíritos, o Evangelho é o que é o Espiritismo. É um resumo da doutrina espírita. E Kardec trabalhou ele muito interessante em 3 partes. Ele tem uma parte que é um discurso com 3 pessoas: um cientista, um padre e um filósofo. São as 3 características da doutrina espírita. Aí depois ele tem um capítulo que é o resumo do livro dos médicos e um outro capítulo de 84 perguntas e respostas que é o resumo do livro dos espíritos. Tem coisa melhor? E não tem uma pergunta e resposta que tem no livro dos espíritos. É diferente. Coisa boa. E ao final ele publica esses 2 livros, ele ia publicar juntos, não deu certo. Então ele publica a 2ª edição do livro dos Espíritos, que é praticamente outro. A gente não vai imaginar que ele só aumentou, não. Mudou 50% do livro. E o livro dos médios, que ele deixou instrução prática e fez um livro que é um guia para o movimento espírita. Não é um guia só para desenvolver médium, não. A gente só lê o livro dos médios pensando em desenvolver mediunidade. Não. Até porque a mediunidade que lá está. Tem uma que não se usa mais, que é a mediunidade de efeitos físicos, e a outra, que é a mediunidade de efeitos inteligentes, é a psicografia, que ainda usamos pouco, mas Kardec só usava porque não tinha um microfone para poder gravar. Então, aquilo que ficava registrado por escrito, se utilizava. Esse é o contexto doutrinário. Então, com esses 2 livros, esses 2 perderam o sentido. E na estrutura material e concreta? Isso aqui é importante para a gente situar com relação à doutrina espírita. Em 1862, Kardec disse: olha, os fundamentos da doutrina espírita estão consolidados. Por que Kardec diz isso? Porque Kardec não dava um passo sem consultar os espíritos. Como é que a gente sabe disso? Os 1000 manuscritos e cartas que Kardec guardou estão no Brasil agora. Vamos passar mais de 25 anos para poder traduzir e deixar disponível. Está no site do Projeto Kardec na Universidade Federal de Juiz de Fora, porque isso não pode ficar na mão de um particular. Foi adquirido por particulares e estão disponibilizando
Lá a gente vai ver prece de Kardec para Deus, pedindo recursos materiais, porque a coisa estava ficando difícil, ele estava gastando muito, não tinha recursos para poder tocar a doutrina espírita. Lá ele estava perguntando sobre o Carlos ali, vai estar ajudando o espiritismo ou não? Os espíritos não, vai estar no ano que vem, mas ele não vai atrapalhar mais. Aí a gente se assusta com aquela conversa de Kardec com os espíritos. Aí Kardec disse, gostou do que eu disse ao fulano? Ao Emmanuel, ele se surpreendeu, não foi? Porque as pessoas que conviviam com Kardec diziam, como é que esse cara sabe das coisas? Os espíritos diziam. A gente chama de fofoca espiritual. Ele não entrava, ele sentia-se missionário. Não abria mão, ele abriu mão de sua existência. Então, uma viagem como a de 1862 foi muito planejada com os espíritos. E a codificação inteiramente ajustada com o Espírito Verdade. Então ele já sabia, lá no livro dos Espíritos, que livros ele teria que escrever. Então ele diz, olha, aqui fechou, olha, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns e o que é o Espiritismo é a base da doutrina espírita. Por isso que ele não se aprende o Espiritismo só lendo o livro dos Espíritos, porque a mediunidade em si está no livro dos Médiuns. Ele tirou o capítulo da primeira edição do livro dos Espíritos, que falava sobre mediunidade, e publicou o livro dos Médiuns. O que é que faltava? A aplicação desses conceitos. Aí os nossos amigos mais progressistas não gostam disso, mas ele aplicou, segundo a orientação do plano espiritual, nos estudos do Evangelho, do conhecimento espírita. Foi isso que ele fez. Porque ele publica o Evangelho segundo o Espiritismo, nós tínhamos 4, segundo Mateus, João, Marcos e Lucas. Ele publica um segundo o Espiritismo, o céu e o inferno, a Gênese, os milagres e as predições. Nada mais é quando a gente lê a segunda edição do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o que circula, ele diz que os Evangelhos do Cristo podem ser estudados em 5 partes. Os atos comuns de Jesus, a moral que ele ia tratar no Evangelho segundo o Espiritismo, as palavras que a igreja tomou para formar seus dogmas, que ele tratou no céu e inferno, os milagres e as predições que ele tratou no livro Gênesis. Ele só não tratou dos fatos comuns de Jesus. Por quê? Porque quem tratou foi esse senhor aqui, Ernesto Renan, que Kardec, que é o livro A Vida de Jesus, que a gente lê hoje, se assusta com a humanidade porque ele colocou Jesus, tirou o divino e colocou mais humano, e os espíritos disseram a Kardec, não, eles são dos espíritos que veio também para abalar os alicerces, e abalou muito, porque ele era um escritor da Academia Francesa, passou um tempo na Palestina e visitou os locais e fez um estudo histórico da questão da sua época. Então, os estudos do Evangelho. A gente pode ver também a estrutura em que os princípios básicos filosóficos estão no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns. Nos livros dos Médiuns, ele fez a ponte entre o fenomenologia, o fenômeno mediúnico para a ciência espírita. Por isso que ele é fundamental para nós espíritas. Se nós não temos a ideia do livro dos Médiuns, vamos praticar o fenômeno mediúnico fora do espiritismo. E a gente está achando que estamos fazendo espiritismo. Por quê? Porque estamos lidando com os espíritos. Não. Os espíritos lidar com os espíritos desde que a gente era homens e mulheres da caverna. A ética cristã, que é o estudo do Sermão do Monte, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, o estudo comparativo das religiões, que é o céu e o inferno, que Kardec antecipa em 30 anos o que a academia iria fazer depois. Ele pegou a doutrina pagã, a doutrina cristã de viés católico e a doutrina espírita e fez um comparativo no dia do presente. E a gente não lê. Depois, ele fez o livro da Gênesis ao Apocalipse, que é o livro da Gênesis. Ele começa com a Gênesis de Moisés e termina com as predições de Jesus. Predição é o Apocalipse de Jesus, segundo cada narrativa dos evangelistas. Todo o processo está aqui da codificação. E quais foram as obras de Kardec? Não é que está só escrito, né? Ele criou um método de análise para tirar informações dos espíritos, aquilo que utilizamos nas nossas reuniões. É usando o método de Kardec. Primeiro, dizendo que os espíritos não são nem demônios nem deuses, somos nós.
com as nossas imperfeições e com as nossas virtudes. Então, no trato com os espíritos, nós temos que tratá-los como pessoas. Alguns irmãos mais velhos, mas nenhum perfeito. Perfeição só o Pai. Que mais? Ele publicou em forma de livros e revistas textos de conhecimento. Ele criou uma sociedade de pesquisas desses fenômenos e estabeleceu um plano de divulgar suas ideias, entre elas um trabalho como este. Essa é a obra de Kardec. E o movimento espírita na época? Kardec ele trabalhava às vezes com 3.600 cartas por ano. Dá nem para abrir, né? Fez o livro dos Espíritos, revista espírita, livro dos médicos, que é o Espiritismo, fez a sociedade e ainda viajava. Veja que viagem simples. Como é que estava o movimento espírita? Tomando muita crítica pela imprensa e crítica pessoais a Kardec, dizendo que ele estava ficando milionário com as obras, com obras que ele obtinha pelos meios na sociedade e aproveitava para pegar e publicava dizendo que era dele para ganhar dinheiro. A língua ferina não é só hoje, não. Formação de grupos espíritas, as pessoas queriam. Muita discussão com os católicos. Os católicos diziam que tinham agora uma nova religião em Paris, que era o Espiritismo. E Kardec afirmava: Espiritismo não é religião. Que as pessoas que agora nós estamos lendo a revista espírita pegam uma questão que Kardec tratou em 1858 e não lê a revista espírita de 1868, que Kardec já mudou de opinião. E se agarra naquele texto. Então, nessa época, que a crítica era muito grande em cima do Espiritismo, como se fosse uma nova religião, Kardec afirmou: não é uma nova religião. E mais na frente, é o cristianismo. Porque depois de publicado os estudos especiais dos evangelhos por ele foi colocando que o Espiritismo era da tradição reveladora judaico-cristã. Judaísmo, cristianismo, Espiritismo, terceira revelação. De conhecimento. Que mais? Aí ele dizia: olha, o verdadeiro caráter do Espiritismo é uma ciência. Por quê? Porque ele aqui está combatendo o clero. Em 64, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, entraram no index proibindo que os católicos lessem esses livros, seriam excomungados. E começou a ocorrer. Os espíritas começaram a ser expulsos das sinagogas, da Igreja Católica principalmente, também de igrejas reformistas. E eles perguntavam a Kardec: e agora, vou fazer o quê? Aí Kardec, na revista espírita de 63 e 64, diz, no início de suas reuniões: leiam um trechozinho da prece e depois vão estudar o Espiritismo. Mas para aqueles que foram expulsos das suas denominações religiosas. É o início, aí sim, realmente o movimento espírita como conhecemos. Então ele é uma doutrina moral que fortalece o sentimento religioso, isso a gente prova, e ele é muito próprio para a época atual, que nós não estamos interessados em entrar numa igreja, nem estar dentro de um regulamento que alguém me diga o que eu devo fazer, mas aquilo que a minha consciência me impõe que eu faça. E ele usava a partir daí um lema: fora da caridade não há salvação. E fora da caridade não há o verdadeiro espírita. Só que caridade a gente fica ligando ao aspecto material, que é facílimo. Agora, sabe qual é a maior caridade? É ouvir a nossa consciência. Kardec diz que a maior caridade que podemos fazer é ouvir a nossa consciência. Aonde está a lei divina? Segundo a pergunta 621 do Livro dos Espíritos. E a viagem? Olha que turnê bem. A gente pensa que a França é pequena, mas é tamanho um pouco maior que o estado da Bahia. E quem é baiano sabe que é terra. Olha que coisa, 21 cidades, 50 reuniões, isso em 45 dias, ou seja, teve mais de uma reunião por dia. 7 semanas, entre setembro e outubro, 693 léguas, 4.158 quilômetros, feito de trem. E ele ainda agradecia as pessoas que andaram 30 léguas para chegar nas reuniões, agradecendo. Ele rodou 4.000. É para desmontar uma pessoa, tem que ter muito difícil. Rodou aqui as principais cidades da França, fez um anel. Então, o que é que ele disse? Qual era o objetivo? Lógico, isso conversado com os espíritos, é estreitar os laços de fraternidade, como nós estamos fazendo aqui hoje.
observação e estudo, porque ele foi também estudar como o movimento espírita estava crescendo. Julgar a opinião relativa a certas publicações que na época de Kardec ele já estava reclamando. Estão publicando muita coisa dizendo que é espiritismo, pelos espíritas, umas coisas erradas, não é conforme a doutrina espírita. E aí ainda não tinha 3 livros da codificação, só tinha o livro dos espíritos e o livro dos médiuns, também que é a base. E recolher material para o quê? Para a história do espiritismo, que a gente deixou de lado, porque a gente só interessa a nossa salvação. Em que cantinho de nosso lar a gente vai morar? É a minha preocupação. A gente vai pegar o mundo errado. A pior coisa para o espírita é desencarnar. 2 coisas. Primeiro, é a gente ver o que podia ser feito, fazer e não fez, por comodidade. Segundo é o VAR, está na época do VAR, que é o nosso perispírito. Porque a gente encarnado é uma beleza. Ninguém está sabendo o que a gente está pensando. Não. Ali já está pensando que é mazela. Não, não faça isso não vai dar certo. A gente não sabe quando está pensando. E quando a gente diga o que, é que você está pensando, e quando a gente diz o que pensa, não é. Agora, quando a gente olha o perispírito da pessoa todo perevado, eu fico, o que foi isso? Ah, mas se é assim. Porque o nosso corpo espiritual, que a nossa existência é ser muito material, ou matéria do plano físico, ou matéria do plano espiritual. Não tem um espírito destituído de matéria. Ou estou com o corpo físico, ou estou com o perispírito, que também é matéria. Aí cada que dá um termo que não sabe, matéria quinta essencial, que não sabe nem o que é isso, uma linguagem mística para a época. Então sempre estamos com o corpo. Neste a gente esconde, no outro não tem como. E aí as posições mudam muito. É a questão da túnica nupcial. Já estou acabando, eu tenho mais meia hora depois. Mais meia hora ainda tem. Não vou aguentar. Então vou devagar agora. A estrutura do livro, para quem não leu, vou aproveitar para tomar água e gastar bem minuto. Para quem nunca leu, está ali, ó, não é essa grossura não, só se for a letra de Paulo. O livro é mais fino. Ele tem as impressões gerais de Kardec. Aí ele diz, olha, ele foi convidado por mais de 500 assinaturas combinadas, certo? Porque a cidade de Lyon e de Bordeaux, o movimento espírita em 62 estava muito amplo. Ele já tinha visitado Bordeaux. Então é uma cidade... Lyon, uma cidade mais operária, e Bordeaux mais letrada. Então, eles se correspondiam muito com as pessoas dessas duas áreas, principalmente Bordeaux. Antes de viajar, ele teve uma conversa com os espíritos sobre Bordeaux, sobre Rustem, inclusive. Conversando com os espíritos sobre Rustem, sobre uma pessoa que lá escreveu, sobre Sabot. Sabot, depois, uma pessoa, ele convidou para ser seu secretário particular. Kardec precisava de uma pessoa para ajudar com as correspondências. Então, Sabot redigia e Kardec assinava a maior parte das correspondências. Porque eram muitas. Mas não deu certo, só durou 1 ano. Aliás, médio com Kardec, só 4 conseguiu, durante o período todo do espiritismo, ficar com ele. O resto não aguentava Kardec. Ele médico com Kardec não tinha vez. Ele tirava o nome, ele destituía, porque para ele médium era intermediário. E quando ele lia uma comunicação que ele achava que ele estava de acordo, ele mudava, arriscava assim, ao médico, não, mas o espírito disse isso não, foi você. Quer comprovar? Vamos chamar o espírito. Aí chamava o espírito e disse, não, mas eu disse isso, mas isso aí está errado, não vai ficar assim. Hoje, se a gente fizesse isso, podia cair. Porque a gente pegou a comunicação do plano espiritual, basta alguém dizer, recebi do plano espiritual, pronto, é a máxima verdade, essa nova. Isso é um risco que o movimento espírita está comprando. A gente não passa mais pela razão, pela lógica, pela discussão simples. Olha, eu acho que essa comunicação tem muita sua. Está duvidando, está dizendo que eu menti. Aí a gente, calma, espírito de 4ª categoria. Calma, orgulho aí. Você é só um intermediário. Mas hoje a gente supervaloriza o médico. Kardec não tinha. A irmã do Foro não aguentou. Só que aguentou foi Derliano,
Lemarie, a esposa de Berlian, 4 só ficaram. O resto demorava de 2 anos. Porque uma coisa, tinha médium, vou esticar tudo, certo? Tinham médiums que os espíritos só escreviam por ele. Erasto só escrevia por D'Alembert. Era chamado médium de Erasto, que teve uma grande influência no livro dos médiuns. O livro dos médiuns é aquilo que o espírito Erasto disse que fosse. Não aguentou Kardec. Saiu e começou a publicar livros. Porque Kardec não publicava livros, os livros fundamentais, raramente não vem nome de médium, vem só as iniciais. A gente sabe porque vai ler a revista espírita, que ele publicava o nome do médium, alguns. Aí ele tirava o nome do médium. Por que você tirava o nome? Por que você é intermediário? Isso não é produto seu. E o que era seu, eu risquei, tirei. Então, aí publicava como Erasto, mas quando a gente compara o teor, que diferença? Doutor Rosé era um médium do Espírito Verdade, o médium de São Luís, que é o xerife de Kardec, com Kardec se apelhava e chamava São Luís. Era um médium de Vicente de Paulo. Foi embora. Aí publicou um livro. Inclusive, nós já traduzimos pelo Google. Rapaz, a mensagem do Espírito de Verdade parece que é outro Espírito de Verdade que lá está. Então, cuidado com a identificação dos Espíritos. Kardec coloca no livro dos médios, nós estamos terminando o estudo que fizemos. Nós fizemos um estudo, o que eu falo, a perder até o meu juízo. Porque nós fizemos um comparativo de 16 edições do livro dos Espíritos. Em francês, né? Que é ruim. Não sei nada de francês, mas usei o software para isso. O que é que tem diferença de uma edição para outra? Na primeira edição, tem 4 questões fundamentais, principalmente no momento do Setembro Amarelo, sobre a encarnação do Espírito. Na primeira edição do Livro dos Espíritos, revisado pelos Espíritos superiores, mas não são perfeitos. Tinha lá que o processo encarnatório era no momento quando tivemos o primeiro respiração, quando nascemos. Veja que problema a gente teria hoje. Na segunda edição ele muda. Não. Começa na concepção, o processo reencarnatório. E se conclui quando nasce. Quem foi que disse que era só na respiração? Se alguém tivesse feito esse trabalho, com certeza, na primeira edição. Outra questão. O espírito recobra a consciência assim que desencarna. Está na primeira. Na segunda ele fez, quem disse isso? Não, leva um tempo. A evolução do espírito é outra questão complicada. Se a gente só lê o livro dos Espíritos, tem questões que ele reabre no livro A Gênese, no último livro. Por exemplo, instinto e inteligência. No livro dos Espíritos está certinho. Quando ele vai para a Gênese, ele diz, mudou. A questão do instinto e inteligência, os Espíritos não estão concordes. Vou deixar aqui 4 hipóteses que eu espero que os Espíritas depois definam. A gente só lembra dos Espíritos e sai nas nossas palestras falando sobre instinto e inteligência e esquece de ler a Gênese. Aquilo que ele definiu no livro dos Espíritos, na Gênese está como uma das hipóteses. Os Espíritos são superiores, mas não são perfeitos. E Kardec diz, aqui eles não estão concordando. Kardec sabia que Gênesis era o último livro. Então ele diz, neste livro, algumas questões são hipóteses, ele foi honesto intelectualmente, e nós é que não estamos sendo. A gente está dizendo que o livro Gênesis é um livro cheio de hipóteses, para nós estudarmos e concluir a codificação escrita não é completa. Se fosse, não tinha outras edições. É só ler a introdução do livro dos médios. Eu disse, pesquisa é ler com cuidado. Quando a gente vai ler a introdução do livro dos médios, a sua segunda edição, Kardec diz que fez várias correções. Se fez correções, é porque a primeira edição estava errada. Várias lacunas que ele estava fechando.
Há alguns que dizem, na nossa brincadeira lá, que Kardec é muito marqueteiro, está dizendo isso para ninguém deixar de comprar a primeira para a segunda. Não. Eu terminei ontem 160 comparações de inclusões e exclusões. 63% daquilo que ele incluiu na segunda edição do Livro dos Médios em relação à primeira foram coisas relevantes. Ajustou muita coisa. E também tirou de relevante 33% da primeira edição. Kardec se jogou fora isso. Espaço. Ele diria. Então, Kardec diz: a doutrina espírita é incompleta, espero que desenvolvam médios, bons médios, que hoje é difícil encontrar. E com esses médios, tirem mais informações para completar a doutrina espírita, que é uma doutrina que vai regenerar o mundo. E ele sabe quando é que ele achava que ia regenerar o mundo? Para quem gosta de previsões, ele disse que era no começo do século XX, poderia reencarnar já no mundo regenerado. A gente regenerou-se. A gente foi 2 grandes guerras mundiais. E que achar que a pandemia de Covid vai regenerar o mundo, a gente teve a gripe espanhola, pior do que essa. O mundo na época tinha 1 bilhão e 600 milhões de pessoas. 500 milhões pegaram a gripe espanhola e 50 milhões morreram. É um caos. Inclusive, eu li o Barça Novo. Regenerou o mundo? Não, fizemos mais 2 guerras. Você acha que a Covid a gente vai se regenerar? Não, vai ter mais guerras. Então, em guerra. Porque nós ainda somos um espírito de 4 categorias. Vai demorar a regeneração. E Kardec pensava que o mundo estava regenerado, porque ele fez uma viagem, só tinha centenas de pessoas, na segunda tinha milhares. Ele disse: começa a chegar, o mundo vai ser espírito. Não foi. Então, essas correções, Kardec, nas impressões gerais, foi falar o que era o espiritismo, como ele entendia, e nos seus discursos, ele tem um capítulo sobre os principais discursos que ele fez em Lyon e Bordeaux, e publicou. Então ele levou escrito esses discursos. Depois ele fala de instruções particulares. Engraçado, quando fala a viagem espírita, a gente só pensa que só tem instruções para os grupos espíritas. Não, tem muita instrução. Tem Kardec falando dele, das dores dele, das acusações que ele está ficando milionário. Ele fala das suas dores primeiro, para depois ele... E ele coloca um projeto de regulamento para a casa espírita, que ele já tinha publicado no Livro dos Médiuns, bem mais completo, e depois ele faz o mais resumido para pequenos grupos, porque Kardec acreditava em pequenos grupos familiares trabalhando dentro de casa. Então o movimento espírita hoje não tem nada a ver com o movimento que Kardec pensou e vivenciou, porque é outra época. As impressões gerais aqui, o que é que Kardec escreveu lá? Aqui é um resumo do livro. Se a gente terminar a palestra aqui, se conseguir chegar ao final, eu li o livro lá. Kardec primeiro ele vai esclarecer algumas críticas que ele está recebendo internas do movimento espírita, que ele diz que a sociedade parisiense era um covil de cobras. O que a gente ouve em casa espírita às vezes? Aquele povo lá está todo auxiliado. Mesma coisa na época de Kardec. Viviam criticando Kardec, porque Kardec não apressava a obra, atrasava, tinha as coisas para publicar, as pessoas estavam vendo as publicações chegando, direcionando, e ele não publicava. Outros dizendo que ele estava muito apressado, outros querendo o lugar dele. O cara não demorou nem 1 ano, já estava entregando o cargo de diretor-geral, de presidente. Mas ficou até o final. Teve que conviver, muita gente saiu. O ano de 1865 para Kardec foi crítico, por isso que ele publicou O Céu e o Inferno. Foi um inferno para ele. A maioria dos médios foram embora, largaram Kardec. Médios, que eu estou dizendo, da qualificação. A gente pensa que é tudo santo. Tudo igual a gente. Não tem diferença. Mesmo problema. A gente não tem médio, milhão ou pior da época de Kardec, não. Acabar com essa história romântica. Era pau, crítica, raiva. Aí Kardec disse: na minha frente rindo, agora por trás me apunhalando. Kardec entrou num processo tão difícil que os espíritos disseram: pare tudo e saia de Paris. Vá embora, senão você desencarna. Porque Kardec tem uma saúde frágil. Aí Kardec foi para a Suíça. Passou 2 meses lá.
sem contato nenhum com ninguém. Quem segurava a barra? A Mary, que era administradora das coisas. Aí ele volta, aí quando ele volta, vai para a sociedade, e o pessoal diz, cara, o que é que vai acontecer? Levantou todo mundo. Kardec começa como nada tivesse acontecido. Vamos lá, vamos trabalhar. E esse cara não vai falar nada. Falou. Continuou. Publica o Céu e Inferno, aí preparando a Gênesis, que ele sabia que era o final. Então, críticas que ele estava recebendo, também externo ao movimento. Quem criticava? Não era o pessoal da filosofia nem da ciência, eles queriam nem saber do espiritismo. Era a igreja. A propagação do espiritismo, por conseguinte, foi alavancada por esses ataques, os espiritismos. A ideia espírita, então, começa, ele disse, se estende da classe média para as demais classes sociais, pela questão da leitura. Então, em Lyon, que era uma cidade de operários, ele começou a dizer, olha, eu estou vendo operários junto com industriais, na mesma sala, sem distinção social. Você achava maravilhoso no espiritismo. O espiritismo visto pelo lado filosófico, moral e instrutivo, e as manifestações espíritas como simples acessório da doutrina espírita e não como seu fim exclusivo que a gente observa na nossa forma de agir. Segundo o doutor Ildefonso do Espírito Santo, que Deus o tenha, ele dizia, mas Lira, isso é que é o bom, é o contato com os espíritos, rapaz. E o resto? Que bom isso, é que a gente gosta, conversa com o outro lado, essa fantasia da vida. Diminuição de médios de efeitos físicos e aparecendo o que ele chama de médios moralistas. Que termo ele foi buscar? Então, a parte fenomenológica, o fenômeno que os antropólogos fazem os seus estudos. Na academia, o espiritismo é visto pelos antropólogos do ponto de vista da mediunidade e pelos sociólogos da religião como uma religião. Não tem como ainda ver como pelo lado filosófico científico um bate. Por quê? Porque chega a nossa prática e é muito pouco estudado na academia espiritismo. Quando a gente pega a quantidade de teses e dissertações que existe, mestrado, doutorado, e compara com o que toca no assunto espírita, é 300 em cima de 16 mil, 20 mil, nada. Muito pouco. E as que tem é discutindo o aspecto religioso do espiritismo. Teve o primeiro período disso tudo, 1862, que Kardec disse que era o período da curiosidade, que é quando ele estava estudando o fenômeno mediúnico. Ele fala do período filosófico, que é a publicação do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns, e ele fala que estava próximo da reforma da humanidade. Depois, mais na frente, ele disse que são 6 períodos, que tinha um período religioso, foi quando teve o Alto da Fé de Barcelona, que a igreja queimou os livros espíritas em praça pública, no fenômeno da Inquisição. Então, ele chama esse período religioso. Que mais? Ele disse que tinha uma marcha progressiva do ensino espírita e que a ideia espírita vai alcançar um dia o status de crença universal. E às vezes a gente se apega a isso, que vai ser a religião do futuro espiritismo. Mas se depender da gente, não vai chegar nem aqui a 200 anos. Crença universal são os princípios espíritas, que não trouxe novidade nenhuma. Relacionamento com o plano espiritual, desde que a gente era das cavernas. Era a base da religião, inclusive. Deus, ter espírito, evolução, Santo Agostinho tratou da evolução. Século IV. Vidas em outros planetas, era qualquer luxo da época. Quero falar de vidas em outros planetas, desde o Velho, e bem antes. Então, espíritos que movimentavam mesmo, há 4 anos já tinha publicado antes de Kardec livro sobre isso. Inclusive, ele diz: esse livro é um livro precursor da doutrina espírita, que tem lá, que eu fiz. E o que foi que ele fez diferente? O estudo dos evangelhos. Que ninguém fez, só ficou no fenômeno. Aí depois ele disse:
Esqueça essa questão de fenômeno, vamos pensar em médios moralistas. O que interessa aqui é a caridade agora, é isso que vai reformar o mundo. Ele já fala isso depois que ele faz o estudo dos evangelhos junto com os espíritos. Coisa, né? Certas publicações se afastando dos princípios espíritas, ele vai refutar as críticas, ele só refuta a crítica de pessoas sérias. Quem não foi, ele nem falava. Em Bordeaux, ele faz um discurso em 3 partes. É um assunto chato, né? Mas para conhecer a história do espiritismo, a gente precisa entender esse livro. Ele tem uma parte que ele fala sobre a inclinação do espiritismo. Tem coisa interessante. Aqui Kardec já sabia os livros que iam sair sobre o estudo dos evangelhos. E sabia o impacto que ia ter na sociedade. Porque quando ele fez a sociedade em caráter científico, apareceram muitos estudiosos do magnetismo, físicos, Camille Flammarion, que é um dos maiores expoentes da astronomia da França e do mundo, o que mais popularizou a astronomia. Estava tudo lá na sociedade. Quando começa esse viés religioso, não gostava. Tanto que quando Kardec desencarna, o famoso discurso de Camille Flammarion não passou despercebido pelo professor Herculano Pires. Fez uma crítica a Kardec, disse que Kardec fez uma escola afeição própria dentro da sociedade. E quando convidaram Camille Flammarion para ser o presidente da sociedade, aí ele disse não, porque ela tem um viés muito religioso, não tem mais nada de científico. E aqueles que assumiram a sociedade disseram que daqui para frente o caráter ia ser científico da sociedade. Por quê? A guinada que foi dada. Porque foi precursor em 80 anos da chamada ciência das religiões. Porque a gente pode dizer, o livro religioso, não, estuda os evangelhos, do ponto de vista racional, histórico, inclusive. Kardec sabia grego, hebraico, alguém anda dizendo isso, mas ele utilizava Pesani como consultor nessa área. Ele trabalhou com 4 Bíblias. Eu estou iniciando, terminei o estudo com um dos médicos, com a pesquisadora Luciana, e vamos iniciar o Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente estuda nos livros, não dá para estudar nas traduções. Nossa, a turma dá sempre uma retada nas coisas. Então, a gente tem que achar os alunos. Passamos 15 anos para conseguir isso aqui. E as Bíblias com que Kardec trabalhou. Então, essa é a principal, a de Saci, mas ele trabalhou com mais 3 outras Bíblias, porque ele disse no Evangelho segundo o Espiritismo. Só que a gente não leu a nota de rodapé. Nossa leitura é rapidinho, porque a gente está atrás de ser só disciplinado, uma carreira danada, fazendo só pressa. Não, vamos estudar, né? Então, na nota de rodapé, ele tem um assunto sobre amar menos e amar mais. Ele disse que vai consultar a Bíblia de Osterwalder, porque essa Bíblia é de feição católica, mas caiu no gosto dos protestantes. Então, ela depois foi proscrita na França. Aí ele usa a de Osterwalder, que é uma Bíblia protestante. Ainda usa a de Lamennais, que colaborou com o espírito na codificação e deixou também. E usou a grega para fazer seus estudos. É o próximo estudo que nós vamos fazer do Evangelho, deve levar mais de 2 anos. Então, Kardec já estava dizendo em 62, olha, o viés é esse, é a caridade, do ponto de vista racional. Então, é uma doutrina realmente filosófica, a gente diz, o pessoal que não quer assumir espiritismo como religião, é isso, é uma filosofia, é uma religião filosófica, história. Para quem estuda religião, está com história. Religião, pronto, do tipo secular, do tipo reformista. Não tem sacerdócio, não tem culto, não tem nada, mas o estudo é a moral é do Cristo. E mais? A divisa do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação, e fora da caridade não há verdadeira espírita. Então mudou o foco. O foco agora não é mais o fenômeno, não. O foco agora é quanto eu posso fazer caridade para com o outro. Eu tenho qualidade para si. Ciência espírita, ele diz, saiu do caminho puramente experimental, o fenômeno, e caiu agora na filosofia da moral. Não é a ciência que cuida da ética e da moral. Quem cuida disso é a ciência, é a filosofia e a religião. O que mais? Ele diz, olha, por toda parte, onde minhas obras penetram e servem de guia, o Espiritismo é considerado sobre o seu verdadeiro ponto de vista.
ponto de vista exclusivamente moral. Veja quanta coisa complicada ele botou numa frase só. Primeiro ele disse, aonde as obras dele vai a verdade. Kardec estava bravo aqui. Só minhas obras, quem quiser faça a sua. Estão criticando? Como é que ele vai fazer? Está aqui, pega o livro dos médios, saiba como fazer, faça e faça o que eu faço. Aí não faz e fica me criticando. Cadê? Não estou falando não. Aonde minhas obras penetram e servem de guia, a verdadeira conotação do Espiritismo é essa aqui, ó. Exclusivamente moral. Acabou-se essa história de fenômeno. Vamos cuidar de ser melhores. Depois ele tem a parte 2, que é sobre a situação do Espiritismo. Ele fala, olha, o Espiritismo ele se apoia em fatos, no raciocínio e na lógica rigorosa. Isso é conversa do século XIX, do pensamento racionalista que Kardec era. Hoje é um pouco diferente. E ele dizia que é o caráter do positivismo. O positivismo é fatos e dados, fenômeno, observação, lei geral. Hoje não é mais assim que a ciência trabalha. Que ele disse que convinha à época dele, ótimo. Por isso que ele tem honestidade intelectual. Ele diz assim, eu penso assim. O Espiritismo agrada pela aspiração instintiva e racional quanto ao futuro. Não se acaba. Não tem essa história de inferno, de céu e tal. Quando ele faz a crítica do céu e inferno sobre essa questão de céu, inferno e purgatório, ele toma por base um discurso de um sacerdote. Hoje, a gente fazendo o estudo do ponto de vista acadêmico, a gente ri com Kardec. Porque a coisa mais difícil hoje, quando a gente vai estudar religiões sobre vida após a morte nas diversas religiões, o problema é o judaísmo e o cristianismo. A gente não encontra material acadêmico tratando disso. Não trata mais disso. Ah, mas eu vi na igreja, sim, que a igreja está seguindo o catecismo. Mas nos estudos teológicos, no cristianismo, no catolicismo, ninguém trata de céu e inferno, não. Nada. Diz que a consciência nossa com Deus acabou. Muito parecido com nós espíritos. Eu tomei um susto. Eu fui reclamar, porque eu não achando o livro, nem vai achar. E o judaísmo nunca tratou de vida após a morte. Que história é essa? Não. Aí eu fui conversar com o judeu. Isso aqui é na academia, no estudo, na universidade. Não é o que a gente ouviu um palestrante dizer. Você tem que pegar no livro e ler. Não encontrei. É uma dificuldade. O que mais? A certeza da vida futura vai trazer a gente uma resiliência para a vida presente. O termo resiliência eu coloquei para atualizar. Hoje está mais em nós, né? É suportar com gratidão aquilo que estamos passando. O que mais? A reencarnação vai explicar o quê? Os problemas humanos e a justiça divina. Não é como a gente às vezes fala nos em palestra, que é para punir. Fez aqui, vai reencarnar do mesmo jeito. Sabe qual é a nossa surpresa quando a gente vai ler as obras de Kardec? Principalmente o céu e o inferno, várias comunicações de suicidas, ninguém fala em vale de suicida, não. Você tem todo tipo de situação aí quando a gente vai ler, comparar na qualificação o que é que se fala do suicídio, está lá, depende de cada um. Tem suicida que não vai passar por aquele problema, por quê? Porque ele foi induzido ao suicídio. O que ele induziu, esse sim devia estar se preocupado. Aí a gente, mas eu não induzi, sim, a nossa sociedade induz o outro ao suicídio. Sabe quando? Quando a gente não conversa com as pessoas. E as pessoas precisando, gritando interiormente, e a gente não dá ouvido, ainda encara. Para isso, eu não disse que aquele sujeito não presta. A gente já anda numa corda bamba, não precisa balançar. E ficamos cuidando da vida do outro. O que é que a gente está fazendo? Obsidiando o outro. O Espiritismo é mente. A lei divina age na intencionalidade, não é no ato. Não são nas aparências. É na intenção. Aí a lei de causa e efeito. Né? Então, há várias situações de suicidas que a intenção não era essa, mas não teve jeito. E aí é atenuado. Tem uns, ele diz que tem um ponto que é comum a todos os suicidas, é a decepção, isso é fato. Agora, a gente pega algumas coisas romanceadas, aí fica vendo aquela questão, a viagem,
Vale do Suicida, acho que tudo vai para lá. Isso é conversa romântica. Não é estudo espírita. Não está na codificação isso. Temos que ler, meditar. Existe sim, pode existir, mas não são todos. Aí ele faz a distinção de que alguns sofrem logo após o desencarne, aquela questão do corpo ser degradado, está lá também, mas não são todos. E a misericórdia divina agindo. Não são como nós que não temos misericórdia. Então, cada caso é um caso. E só o Criador vai julgar. E como é que julga? Não vai lembrar de si o Criador, é a nossa consciência. Tá? E o que é que devemos fazer? Auxiliar. E não colocar uma carga a mais. Porque quantas vezes vem dizer a gente, olha, tive um familiar que suicidou. Meu Deus do céu, vou botar logo no livro de oração, porque deve estar lá no vale do suicídio. Não é a maldade que a gente faz? Que a gente não está na dor do outro. Não, meu filho. Com certeza, a consciência de Deus vai amparar. Novas oportunidades virão. Que mais? Transformação da humanidade. Substituir o egoísmo pela caridade. Era agora o trabalho de Kardec 62 para frente. Caridade, caridade. Sem caridade não há instituição humana estável, vai sempre ter as suas revoluções na vida. O materialismo destrói a religião, nega. O espiritismo irá regenerar o mundo, não era em uns 50 anos, como ele pensava. E que a caridade é o quê? É o guia do espiritismo que caminha para a conquista do mundo. A religião espírita é o trabalho da caridade em ação. É a boa nova. Não tem nada diferente em diversas expressões. Bem, já chegamos no final. Aí veja, as instruções ao grupo é uma parte deste tamanho do livro. Mas quando a gente vai ver uma palestra sobre o livro, a viagem, é só falando isso. Esqueceu todo esse rico material histórico da mudança de Kardec em relação ao fenômeno para a caridade. E a gente vê que a importância do Evangelho segundo o Espiritismo, que o Espírito de verdade mandou botar um nome, ele não botou. Kardec era teimoso. O Espírito de verdade bota, olha, a moral do Cristo, a moral do Evangelho segundo o Espiritismo. Coloque esse, está certo, Evangelho segundo o Espiritismo. Que é um marketing danado, porque tem Evangelho segundo Marcos, segundo João, segundo Mateus, segundo o Espiritismo. Segundo a visão que a gente imagina, e os Espíritos reforçam isso, que foi Marcos que escreveu. Quem estuda a formação dos textos do Evangelho vai ver que, segundo a opinião do tal de Marcos, segundo a opinião do tal de Lucas, os estudos já estão contando que não era a discípulo de Paulo. Os estudos são outros, o material que se encontra não leva aquelas, mas é segundo inspirado, vamos dizer assim. Então, o Evangelho, segundo a visão espírita, e a gente diz que é a Bíblia dos Espíritas, né? Ainda publica 5 livros dizendo que é o Pentateuco, não tem uma ruptura. E por último, ele coloca que essa viagem, ele tinha um duplo objetivo, que ela acertou com os Espíritos. Dar instruções onde estas forem necessárias. Quais foram as instruções? As críticas que ele recebe, que o Espiritismo tem que sair do fenômeno e ir para a caridade, este é o verdadeiro sentido do Espiritismo, que é auxiliar das religiões, de todas as religiões, que o mundo tem que ser concorde para se fazer a regeneração. Segundo, se instruir. Aí ele verificava o movimento espírita, ia fazer observações, ele participou de várias reuniões. E depois da viagem, ele comunicou com os espíritos para fazer a avaliação. Aí ele publica o livro. Mas existe um caderno de manuscritos de Kardec sobre esta viagem que ele não publicou. E eu ia trazer para cá esses manuscritos. Mas é tão complicado que eu conversei lá que a pessoa que coordena esse trabalho, e ele me disse, faço não. Porque a gente precisa ter método para ler os manuscritos de Kardec, porque eu tenho escrito lá e iria nos escandalizar.
E a gente tem que ver que aquilo Kardec não publicou. Se ele não publicou, tem uma razão de ser. Então a gente, quando publicar, já está em francês lá na Universidade Federal. Mas na hora que a gente traduz, o cabelo fica em pé. O plano espiritual, o plano danado. A pergunta 459 dos espíritos, ela é muito verdadeira. Os espíritos influenciam na nossa existência mais do que pensamos. Muito mais. Determinando quando nós encarnamos e quando vamos desencarnar. Não é só o Papai do Céu, não. Tem muita gente agindo, não tem mal. E o resultado, ele disse que proporcionou a ele uma grande satisfação moral. Inclusive, antes de viajar, ele disse: não quero banquete, porque na viagem anterior fizeram banquetes. Só pega esse dinheiro e aproveite melhor na doutrina espírita. Não quero banquete. Ele exigiu isso. E ele disse: a satisfação moral em dois aspectos. Ele colheu observações e constatou o imenso progresso do espiritismo. Ele viajou 4.000 quilômetros para nos conhecer, para fazer a grande feira da vida. Muita paz para todos. Vamos